Semana 4. Enfrente Satanás. Diga a palavra, expulse-o. Como um poderoso guerreiro em batalha, Jesus enfrenta Satanás, bradando a toda-poderosa, a indestrutível arma da palavra escrita de Deus. A palavra escrita de sua boca era afiada, penetrante. No deserto, Satanás veio até Jesus 3 vezes para tentá-lo a pecar. 3 vezes Jesus o enfrentou de cabeça erguida, dizendo a palavra escrita. Ele disse: está escrito. Ele usou o poder da palavra escrita para dominar a tentação e expulsar Satanás. Na terceira tentativa, ele ordenou a Satanás que se retirasse. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Mateus 4:10. Ele sabia que Deus e sua palavra eram inseparáveis. Ele sabia que a palavra era eterna, imutável, infalível e invulnerável. Ele sabia que a palavra de Deus estava viva e que a nenhuma palavra de Deus faltava poder ou era impossível de se cumprir. Lucas 1:37. Ele sabia que, ao dizê-la, o poder de Deus expulsaria Satanás. Satanás teve que obedecer a ele. Ele não podia resistir ao poder da palavra. Depois de sua terceira tentativa, ele retirou-se derrotado. Durante este encontro, Jesus usou a palavra escrita como uma arma contra Satanás. Mas uma das estratégias de Satanás contra Jesus era também usar a palavra escrita. Ele a retirou do Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele disse: se você é realmente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem a seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4:6. Esta é uma das armas mais sutis e enganadoras de Satanás contra os cristãos hoje. Não subestime o inimigo. Satanás conhece a palavra. Ele também conhece o poder da palavra escrita. Ele sabe que a palavra escrita é toda poderosa e que ele não pode resistir a ela. Satanás tentará usar a palavra para enganar você. Ele a torcerá e perverterá até que você não mais veja a pura palavra de Deus. Ele usou esta estratégia contra Eva no jardim. Ele disse: Deus realmente disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Deus havia realmente dito a Adão: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer, porque no dia em que comeres dela, certamente morrereis. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Satanás tentou usar esta mesma estratégia contra Jesus. Ele usou a palavra na tentativa de fazer com que Jesus tentasse a Deus e pecasse. Ele desafiou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus. Na essência, ele disse a Jesus:
Se você é realmente o Filho de Deus, prove-o. Atire-se daqui, porque está escrito: Ele dará aos anjos ordens a teu respeito. Deus prometeu que você não se machucaria, que os anjos tomariam conta de você. Por que você não prova isso? Satanás usou a palavra para tentar fazer com que Jesus pusesse Deus à prova. Mas isso não funcionou, porque Jesus conhecia a palavra escrita. Ele não hesitou, ele nem mesmo considerou as palavras ditas por Satanás. Imediatamente, ele disse a palavra: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. Subtítulo: Tenha cuidado com aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus. Assim como Satanás torceu e usou a palavra escrita contra Jesus, ele tentará usá-la contra você. Ele tentará distorcer a palavra até que você esteja tão confuso que não saiba mais o que pensar. Ele tentará fazer você duvidar se Deus realmente estava querendo dizer o que disse. Quando você precisar de cura, ele tentará fazer com que você duvide da palavra. Ele vai murmurar no seu ouvido: será que a palavra de Deus diz realmente que por suas feridas somos curados? Isso não significa que você vai ser curado. Você não tem fé suficiente para isso. Deus quer que você sofra por ele. Quando Satanás tentar usar esta mesma estratégia com você, você tem que estar tão cheio da palavra escrita que possa responder imediatamente através da palavra. Falaremos mais deste assunto, desta estratégia de Satanás usar a palavra contra você, numa série de lições poderosas intitulada As Estratégias que Satanás usa contra os cristãos. O que eu quero deixar bem marcado nesta lição é que, a menos que você tenha a palavra escrita em você, você será abalado. Você não conseguirá permanecer de pé durante o abalo que Deus prometeu enviar à terra. Nós sabemos que Jesus disse que, nos dias que procederem à sua vinda, haverá muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus 24:11. Hoje existe um grande perigo na igreja. Há homens tentando usar a palavra de modo a enganar outros homens. Eles tiram algumas palavras do contexto onde elas estão e as esticam e puxam para que combinem com suas próprias filosofias. Um ministro dirá a você que a palavra de Deus diz uma coisa e outro ministro pegará a mesma escritura e lhe dirá algo completamente diferente. Existem diversos tipos de doutrinas em nosso meio hoje, baseadas em 1 ou 2 versículos da Bíblia, mas completamente fora de contexto. Cuidado! Lembre-se de que a palavra de Deus é infalível, é incapaz de enganar ou confundir. Mas Satanás, trabalhando através de homens, tentará enganar você e tirar você do caminho da pura e imaculada palavra de Deus. Pedro alertou aos cristãos da igreja primitiva para que estivessem sempre em guarda,
para que não fossem levados por erros de homens que distorciam as Escrituras. Ele disse: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o mesmo amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 ao 18. Palavra-chave. Preciso viver nas palavras e pelas palavras que vêm de Deus. A única maneira de saber se o que você está ouvindo é a pura e inadulterada palavra de Deus é ter a palavra de Deus em você. Não há substituto para isso. Há muitos bons livros hoje, muitas fitas de ensinamentos e explicações da Bíblia. Mas você não deve deixar que estas coisas tenham prioridade sobre a palavra. A palavra deve estar em primeiro lugar. Frase-chave: a palavra escrita deve viver continuamente em mim, antes que eu possa falar a palavra com poder. Subtítulo: a palavra de Deus é nosso maná. Através de dizer a palavra escrita, Jesus derrotou Satanás no deserto. As palavras que saíam de sua boca eram como armas poderosas apontadas diretamente para o inimigo. Você precisa usar esta mesma estratégia ao enfrentar Satanás e as provações, testes e problemas que ele possa trazer à sua vida. Antes que você possa começar a dizer a palavra, porém, como Jesus fez, e expulsar Satanás das circunstâncias de sua vida, você precisa aprender como viver na palavra e pela palavra. Depois de ter jejuado por 40 dias e noites, Jesus teve fome. Seu corpo estava esgotado. Foi neste ponto de exaustão física que Satanás veio para tentá-lo. Satanás disse a Jesus: se és filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão. Mateus 4:3. Novamente Jesus respondeu imediatamente, dizendo a palavra: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ele estava dizendo a palavra baseado em Deuteronômio 8, versículo 3, onde Moisés lembra aos filhos de Israel da provisão de Deus para eles durante os 40 anos que peregrinaram pelo deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem.
Durante os 40 anos que os israelitas estiveram no deserto, Deus providenciou um suprimento diário de maná, que era a única fonte de comida. A cada dia, Deus fazia cair do céu maná suficiente para fortalecê-los por um dia. A cada dia, eles saíam de casa, ajuntavam o maná e o comiam. Deus fez isso para ensinar aos israelitas a confiar e a depender dele. Ele queria que eles o reconhecessem como sua única fonte de força e que vivessem guiados pela palavra que ele lhes dera. Este maná simboliza Jesus, a palavra viva, a quem o Pai enviou do céu. Jesus disse aos judeus: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo através do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim e por causa e através de mim viverá. João 6, versículos 49, 50 e 57. Frase-chave: se sou filho de Deus, devo agir como um filho de Deus, devo falar a palavra. Jesus, a palavra viva, é a nossa única fonte de força. Ele está vivo dentro de nós. Assim como foi necessário aos israelitas ajuntar o maná todos os dias, também nós, diariamente, devemos retirar nossa força e alimento dele. Temos que entender que não podemos ficar um só dia, uma hora, um momento sequer sem ele. O mesmo é verdade para a palavra escrita. Jesus disse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A cada dia de nossas vidas, devemos nos alimentar da palavra escrita até que estejamos saturados, até que nossos corações e mentes estejam totalmente cheios com a palavra. Assim como a palavra viva vive em nós continuamente, a palavra escrita deve também viver em nós continuamente. Não é suficiente apenas ler um capítulo ou 2 todos os dias ou decorar versículos. Devemos nos disciplinar para fazermos com que a palavra penetre realmente em nossos espíritos. Isto deve ter prioridade em nossas vidas. Assim como nossos corpos naturais necessitam de comida e precisam dela para sobreviver, nossos corpos espirituais também precisam de alimento. A palavra escrita e a palavra viva para poder sobreviver. Devemos procurar na palavra para sabermos se o que estamos escutando ou lendo é realmente verdadeiro. Devemos meditar na palavra de manhã, de tarde e de noite. Nós devemos buscar na palavra as promessas que nos pertencem. Nós devemos depender da palavra escrita para nos dirigir todos os dias o que vamos dizer, o que vamos pensar, o que vamos fazer. É através da palavra escrita, dirigida pelo Espírito Santo, que Cristo se revela a nós.
É a palavra escrita que nos liberta de toda a corrente do inimigo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículos 31 e 32. Precisamos nos alimentar diariamente da palavra escrita, que nos santifica, consagra e separa do mundo. Jesus disse: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que nos dá vida. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. João 7,63. É através da palavra escrita que temos acesso às promessas de Deus e fomos feitos coparticipantes da natureza divina. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. É através da palavra escrita que nossos pensamentos e as verdadeiras intenções de nossos corações são expostos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. E através da palavra escrita que somos autorizados a agir por Ele e no poder e autoridade do seu nome. Nós recebemos o direito legal de usar o nome de Jesus para enfrentar Satanás, tomar autoridade sobre as obras dele e expulsá-lo. Mas, a menos que tenhamos a palavra escrita em nós, não seremos capazes de proclamar a palavra em poder como Jesus e os cristãos da igreja primitiva. E se falharmos em dizer a palavra, a poderosa força dela mesma não será liberada em nossas circunstâncias e nas vidas daqueles que amamos. Uma das razões pelas quais há pessoas confessando e tomando posse da palavra e dela não veem resultados é porque a palavra escrita não está neles. Eles não estão vivendo na palavra e pela palavra. Subtítulo: Deus ungiu você para dizer a palavra. Neste mês, Deus começou a levantar o véu de seus olhos. Ele lhe deu uma revelação do tremendo poder de sua palavra, o que ela é, qual é o propósito de Deus para ela e como usá-la contra o inimigo para expulsá-lo das circunstâncias de sua vida. A fé é um fato, mas é também uma ação, um ato. Você precisa começar a falar a palavra em nome de Jesus. Jesus foi chamado
comissionado, ungido pelo Espírito Santo e enviado em seu nome para curar os doentes, expulsar demônios e levantar os mortos. Jesus enfrentou Satanás onde quer que ele encontrasse as obras do diabo e tomava autoridade sobre ele falando a palavra. Você deve enfrentar Satanás onde quer que você encontre pessoas amarradas por seu poder e deve tomar autoridade sobre ele falando a palavra. Jesus não falava suas próprias palavras e nem as falava em sua própria autoridade. Ele falava as palavras que o Pai lhe dera para falar no poder e autoridade do nome do Altíssimo Deus Jeová. Você não deve falar suas próprias palavras ou falar em seu próprio poder e autoridade. Você deve falar as palavras que Deus lhe diz para falar. A partir do momento em que você começa a viver na palavra e pela palavra escrita, e a palavra de Deus realmente está vivendo em você, Ele trará à sua mente a palavra rema para você falar. Quando Jesus enviou os discípulos em sua primeira campanha evangelística, ele lhes ensinou a depender de que o Espírito Santo falasse através deles. Ele lhes disse: pois não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, falando através de vós. Mateus 10, versículo 20. Quando você falar a palavra que Deus inspirou a falar, não será você falando, mas Cristo falando através de você. Quando Jesus falava a palavra, ele sabia que todo o céu estava lhe dando a cobertura necessária para garantir aquela palavra. Ele sabia que a palavra de Deus era toda poderosa e que ela se realizaria. Não havia dúvida, nem hesitação nele. Não importa quem você seja ou quão insignificante você possa estar se sentindo, quando você chega a esta união espiritual com Cristo, a palavra viva, está em você e você nele. Você é, então, capaz de falar a palavra com poder. Você não duvidará, nem hesitará, porque você sabe que, ao enfrentar o poder de Satanás, a palavra viva estará falando através de você. Então, Satanás tem de obedecer-lhe. Subtítulo: diga apenas a palavra. Uma das grandes ilustrações do poder que existe em dizer a palavra é a história já bem conhecida da cura do servo do centurião romano. Em Cafarnaum, um centurião veio a Jesus por causa de seu servo que estava em casa, paralisado e sofrendo dores intensas. Quando Jesus soube que o servo estava doente, ele teve compaixão e disse: eu irei e o curarei. Mateus 8, versículo 7. Sendo um homem de autoridade, o centurião reconheceu Jesus como sendo também alguém de autoridade e poder. Ele viu Jesus como ele realmente é, o Todo-Poderoso Filho do Deus vivo. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas diga uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um homem sob autoridade, com soldados sob o meu comando, e eu digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem.
E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Mateus capítulo 8, versículos 8 e 9. Na essência, o centurião estava dizendo: você não precisa vir, você é um homem de autoridade, você foi enviado aqui por Deus e Ele lhe deu poder e autoridade sobre as doenças. Use sua autoridade, apenas diga a palavra e meu servo será curado. Jesus ficou surpreso quando viu a fé daquele homem e disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E o servo foi curado naquela mesma hora. Mateus 8,14. Jesus era um homem sob autoridade e um homem de autoridade. Ele não veio à terra para destruir as obras do diabo sob seu próprio poder e autoridade. Ele foi chamado, comissionado e ungido por Deus o Pai, com o poder do Espírito Santo. Todas as suas palavras foram ditas e todas as suas ações foram feitas de acordo com o que seu pai lhe ordenara e instruíra que dissesse e fizesse. Como um homem de autoridade, Jesus recebeu poder e autoridade sobre Satanás e todos os poderes e principados das trevas através do poder do Espírito Santo. Quando ele falava, Satanás e seus demônios tinham que ir embora. Quando Jesus falava, toda forma de doença e dor tinha que ir embora. Quando ele falava, as forças da natureza tinham que obedecer. Como filho de Deus, você é um homem ou uma mulher sob autoridade e também uma pessoa de autoridade. Você foi chamado, comissionado, ungido e enviado por Cristo. Você não foi enviado para tomar autoridade sobre Satanás em seu próprio poder e autoridade. As obras que você faz têm que estar de acordo com o que ele ordenou a você que fizesse. Não é você que está fazendo as obras de Deus, é Cristo, a palavra viva, que está vivendo sua vida através de você. Como um homem ou uma mulher de autoridade, você recebeu poder e autoridade através do Espírito Santo sobre todo o poder de Satanás. Quando você fala, Satanás e os demônios têm que obedecer. Quando você fala a palavra de cura em nome de Jesus, a doença e a dor têm que sair. Há muitas pessoas ao seu redor que clamam: apenas diga a palavra e eu serei curado. Apenas diga a palavra e serei liberto do álcool e das drogas. Apenas diga a palavra e meu casamento será restaurado. Pelo Espírito do Deus vivo, eu digo a você: é hora de você se levantar como filho de Deus. Haja como quem você realmente é. Comece a falar a palavra com autoridade. O mundo está esperando para ver a manifestação dos filhos de Deus avançando no poder e na unção do Deus Altíssimo. Comece a ver a si mesmo como um homem ou uma mulher sob a autoridade de Cristo.
Veja a si mesmo como Deus planejou que você fosse. Ele enviou seu Filho ao mundo. Ele plantou a incorruptível semente de seu Filho dentro de você. Ele planejou e fez o propósito de conformar você à exata imagem de seu Filho. Levante-se no Espírito, levante-se com fé, tome posse daquilo que te pertence como seu filho. Você deve remir o tempo. Deixe de lado tudo o que possa distrair você. Fale a palavra com poder. De graça você recebeu, dê de graça também. Levante-se, não hesite, o tempo já chegou. Deus colocou a palavra viva dentro de você. Ele colocou a palavra escrita em seu coração e em sua boca. Deixe que ela saia como uma poderosa torrente curadora. Deixe que as palavras saiam de sua boca, destruindo as correntes do inimigo. Deixe que as palavras de sua boca se tornem vida para aqueles que estão clamando, aqueles que não têm esperança. Levante-se como um poderoso guerreiro, preparado, pronto para enfrentar o inimigo e tomar posse da terra. Pelo seu Espírito, Deus está se movendo sobre você agora. Pela fé, estenda a mão e receba um fortalecimento em seu espírito agora. Receba uma nova revelação de sua posição como filho e filha de Deus. O poder que você tem para vencer Satanás através de falar a palavra. Alguns de vocês podem não estar se sentindo prontos para andar nesta nova dimensão do poder de Deus. Pela fé, apenas receba estas verdades que compartilhei com você e diga para Deus como Maria o fez: seja feito conforme a tua vontade. Ao avançar, falando a palavra, você não pode ser derrotado e não será derrotado. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou que eu fosse derrotado. Ele colocou sua palavra dentro de mim. Sua palavra está em minha boca e em meu coração. Ele enfrentou Satanás e destruiu suas correntes ao falar a palavra. Este é o meu ano de conquista espiritual. Ação. Primeiro, antes que você possa falar a palavra com poder, como Jesus falou, é preciso que a palavra escrita esteja dentro de você. Nesta semana, faça da palavra sua prioridade maior. Leia os versículos da página 29 todas as manhãs. Durante o dia, medite nos versículos e haja de acordo com eles. E em seu caderno, escreva o que Deus te falou com relação a estes versículos. Segundo, concentre-se em falar a palavra para expulsar Satanás de suas circunstâncias nesta semana. Lembre-se
Deus não está enviando você em seu próprio poder e autoridade. A palavra de Deus não depende da sua fé em acreditar se o que você está pedindo acontecerá. Na própria palavra está o poder para que ela se cumpra. A cada dia desta semana, escreva os problemas enfrentados e a palavra que você falou para derrotar Satanás. Escreva sobre o problema e a palavra usada para derrotar Satanás nos dias que se seguem na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.